Primeiramente, nesse vídeo eu tenho a intenção de avisar e informá-los sobre o que está e o que pode acontecer lá no Japão com esse mega terremoto. Explicar para vocês usando palavras técnicas, certo? E vai ter algumas imagens e cenas fortes para mostrar para vocês o que é um tsunami, o que é um terremoto e o que ele pode causar e o que ele vai causar daqui em diante. No dia 8 de agosto de 2024, lá no sul do Japão, em Miyazaki, foi registrado terremoto de escala 6. Lá no Japão, o Japão, como sendo um país meio ilhado, ele vive em cima da placa tectônica. Ele comumente sofre de abalo sísmico, que é o nome técnico para os terremotos, né? E, primeiramente, uma coisa que eu quero que vocês vejam é o tamanho do Japão. A maioria acha que o Japão é um país pequeno, mas ele não é, né? Se você comparar com esse mapa do Brasil, ele vai de Santa Catarina até mais do que o Espírito Santo, certo? E ele tem a largura um pouquinho grande também, além de comprimento, certo? Comparando com esse mapa dos Estados Unidos, vai literalmente do sul ao norte. A questão é que os Estados Unidos e o Brasil, ele tem um tamanho continental, então é realmente grande, né? E o Japão acaba parecendo pequeno, certo? Tendo em mente esse tamanho e a proporção que o Japão tem, vou começar a explicar sobre o mega terremoto, certo? O Japão, comumente, ele vive de terremoto. E esse mega terremoto chamado Nankai Troll, ele sempre acontece a cada 100 e 150 anos. É uma coisa que é inevitável pelas suas estruturas físicas, né, das placas tectônicas. Olhando essa imagem, você consegue perceber como que a placa tectônica do Nankai Troll funciona. Da agência meteorológica japonesa, a cada ano, 6 centímetros da placa tectônica entra dentro da Terra, totalizando 6 metros a cada 10 anos. Nisso, a placa que fica situado o Japão, ele não aguenta mais e ele acaba soltando, e nesse impacto ele libera tsunami e mega terremotos. Ele pode trazer até a magnitude 9.1, uma das maiores registradas da história do Japão. Esse Nankai Troll é um terremoto histórico, né? Desde a sua primeira aparição, o Japão tem os registros desde 684, e a cada 100 anos, como vocês podem ver, em 880, 1000, 1300, 1500, 600, 700, a cada ano essa placa move e outra solta, acontecendo esses abalos sísmicos, trazendo consigo o tsunami ou tsunami, né? E como vocês podem ver, tem dois, né, a cada linha. O que isso significa? Que existe o Nankai Troll, ele é o terremoto do sul do Japão. E também existe o terremoto do norte do Japão. O que aconteceu em 2008, em 2011, no dia 11 de março, foi o terremoto do norte. Não tem nada a ver com esse Nankai Troll, e assim, foi literalmente imprevisto que ele ia acontecer. Os dados, né, naquele dia, é bem famoso, avisam que dias antes de acontecer, registrou um movimento bem estranho, né? Na verdade, não foi registrado o movimento. As placas tectônicas registraram nenhum movimento. Elas ficaram literalmente paradas. A informação que a agência japonesa dá é que a placa, né, ela movimenta. Todo dia ela movimenta. Só que nas últimas semanas, antes de acontecer esse mega terremoto de 2011, né, de Tohoku, do norte do Japão, a placa ficou literalmente parada. Ela ficou bem assim, ó. Nisso ela soltou e acabou causando aquela tragédia de 2011. E esse daqui que está para acontecer, o Nankai Troll, o mega terremoto, ele vai ser 10 vezes pior do que o que aconteceu há uns 13 anos atrás.
Só para ter um dado numérico, né, para vocês, eu fiz uma conta simples. Não é uma coisa boa de comparar com um desastre contra. Aqui no Brasil, há alguns meses atrás, aconteceu o desastre climático do Rio Grande do Sul, né? Que segundo a G1, ela deixou 160 mortos e 600 mil pessoas desabrigadas. Você pode arredondar para mais ou menos 500 pessoas 500 pessoas óbito, né? Que os dados assim não são tão verdadeiros. Então, para ter uma escala disso, vamos lá. Imagina que nesse último mês no Brasil morreu 500 pessoas, certo? No Japão, em 2008, foram 16 mil pessoas de óbito registrados, certo? Porque tem muitos desaparecidos. O Japão não dá o certificado de óbito para pessoas desaparecidas, às vezes, né? O Japão é meio estranho nessa parte. E o que está previsto para esse Nankai Troll é de 320 mil pessoas com risco de vida. Olha, do Brasil, 500, Japão, 16 mil em 2011, e nesse Nankai Troll está 320 mil. E também não pode esquecer das consequências de desastres financeiros que pode acontecer lá no Japão. Em 2008 foi cerca de Nijuchoan, tem muito zero, eu não sei contar esse número, né? Esse iene de dano, que é basicamente 2 vezes 10 elevado a 13. Aí eu dividi por 108, que era mais ou menos a cotação por dólar na época de 2011, né? Eu coloquei até um pouquinho a mais. E isso deu a tragédia, a estimativa de 185 bilhões de dólares de tragédia, de dano na época de 2011, certo? E a estimativa que esse Nankai Troll que pode trazer é cerca de 10 vezes a mais o dele. Cerca de essa quantidade de iene de dano, sendo ela 2 vezes 10 elevado ao 14, aí dividir por 158, que é o preço de cada dólar por iene, totalizando no total de 1 trilhão e 266 bilhões de dólares, né? É um número astronômico, que é cerca de 2 vezes o total do PIB japonês. O Japão literalmente vai entrar na falência. Só para vocês terem noção, o Japão ficava, né, em terceiro lugar do maior PIB econômico mundial. Então, esse Nankai Troll é um terremoto que basicamente pode acabar com o Japão, né, fisicamente. E assim, eu já tô sentindo mal gravando isso. Imagina para quem mora, né, tipo. Continuando, agora eu vou tentar explicar sobre o tsunami. Vai ter algumas imagens e cenas fortes mostrando para vocês como que o tsunami funciona, né? Tsunami, ele é uma onda forte, né? Ele é diferente da onda, na verdade, né? As ondas, eu não achei nenhuma imagem que explique isso em português, mas olhando isso fica simples, né? A onda normal que a gente sempre vê na praia é aquela que bate no nosso corpo e ela vai, né? E depois fica raso. Só que o tsunami, ele não é uma onda, ele é a água puxando, empurrando você, né? É o nível da água aumentando, literalmente. Por isso que ele é medido em alguns metros, alguns centímetros de tsunami, né? E após o registro, o celular, né, lá no Japão, pela fábrica, ele já vem com o sistema de aviso. Quando o terremoto ou alguma coisa dessa acontece, naturalmente vai uma informação para todo mundo do celular, começa a apitar pedindo para todo mundo evacuar, né? E para chegar o tsunami na primeira parte do litoral, demora a cerca de 3 minutos. Essa distância que a maré corre em 3 minutos. Imagina para quem está, né, lá no litoral, na terra, esse 3 minutos é o tempo que o tsunami percorre dentro da água, né, em cima, lá no próprio mar. 3 minutos é essa distância.
você não vai ter um minuto para conseguir correr, entende? Essa imagem que está passando agora é de 2011. O tsunami de 3 metros de altura só demora 3 minutos. E 1 metro de tsunami é suficiente para matar você. Como eu falei, né? O diferente de onda, o tsunami ele é a maré vindo em cima de você. E nisso vai vir tantos encruzilhados como peças de carro, madeira e lama, terra. Essas coisas vão empurrar vocês. E segundo o dado, né, o cálculo normal, 1 metro de tsunami é cerca de 1 tonelada de litro por segundo sobre o seu corpo. Então imagina isso, 1 litro de água, mais os encruzilhados das coisas, dos destroços que vai vir junto. Literalmente não tem como sobreviver. Com a escala de terremoto, né, acima de 6, normalmente o tsunami fica com a altura de 30 centímetros, né? E esse 30 centímetros é suficiente para conseguir danificar a moradia dessa quantidade de gente do Japão. Cerca de 32% do Japão com mais do que 30 centímetros pode sofrer essa quantidade de dano, né? E além disso, né, você não pode esquecer do prejuízo de pós-terremoto, né? Pois o tsunami, ele drena toda a água da região marítima também. Então a economia marítima da pesca não vai poder mais se reerguer em períodos rápidos. As embarcações também vai estar inutilizáveis por causa de movimentos. Água, luz, energia, gás, todas essas infraestruturas vão parar. E também a internet, né? Basicamente, você vai ficar sem luz, você não vai conseguir se comunicar. Isso também é um dos maiores problemas, né? Eu não queria trazer essa parte. O meu amigo, né, que mora no Japão, no dia 10, 4 dias atrás, que eu tô gravando hoje, dia 14, ele veio entrar em contato comigo, né, sobre preocupação e tal. Ele mora numa região relativamente seguro, interior, fora do tsunami, fora do alcance do tsunami, mas nós, né, como japonês, tem amigos que moram nessa região e perigoso, e a gente, assim, não tem o que a gente pode fazer, sabe? O máximo que a gente pode fazer é fugir e preparar as coisas. Aí ele perguntou pra mim o que pode fazer, né, de melhor, de prevenção. Aí, única coisa que eu pedi pra ele e eles, né, várias pessoas, né, fizesse, é que comprasse a antena do Starlink, do Elon Musk. Você compra a antena, coloca lá e mira no céu, você acessa o seu plano, você vai ter a internet, né? E porque eu falei pra eles comprarem isso, motivo óbvio, você vai ter internet, né? Uma infraestrutura muito importante. Você vai poder comunicar. E além disso, né? Os serviços da Starlink, ele não é tão caro, né? Ele é literalmente bem acessível o preço. Só que quando acontece esses terremotos, literalmente cada um pode ter seus... Todo mundo vai ter dano financeiro, né? Afinal, nisso o Elon Musk, ele com certeza ele vai disponibilizar a internet gratuita sobre o Starlink para quem tem as antenas. Foi isso que ele fez lá na guerra da Ucrânia, né? Com o pessoal de lá que estavam sem internet. E além disso, você também não pode esquecer dos países asiáticos do hemisfério sul. E também juntamente a Coreia e a China, né? Porque esse abalo sísmico, ele não afeta apenas a parte do sul do Japão. Ele também afeta países como Filipinas e a Coreia do Sul, que estão logo perto do Japão, né? E ainda mais que esses países não têm nenhuma preparação para terremoto, ou as casas, as estruturas lá, né, como você pode imaginar, né, não tem nenhuma preparação para receber esse tipo de desastre. E terminando o vídeo, né, com a minha opinião, como sendo esse terremoto uma coisa muito inevitável, o meu sentimento é que é poder ajudar o Japão o máximo possível, certo? Já que é um país que eu tenho uma gratidão muito grande pelo povo de lá e pelo país,
E eu tenho orgulho, né? É o motivo do meu orgulho, né? E também é o motivo de muita gente estar vivo hoje, né? Os conteúdos de entretenimento e os conteúdos infinitos que o Japão produz não é brincadeira. A maioria das pessoas, assim, vamos dizer assim, né? As pessoas que consomem esse tipo de conteúdo, né? Existe graças à existência desses japoneses em toda parte pelo Japão. Então, tipo, eu pessoalmente eu sou muito grato por, assim, a existência desses conteúdos, né? De anime, porque literalmente, né? Salvou minha vida, salvou a vida de tanta gente. E é conteúdo que a gente se diverte demais, entende? E conseguir, vamos dizer assim, não pagar nem redimir. A palavra certa é ajudar mesmo, né? Dar o troco, né? Assim, não é o troco, pagar o que a gente consumiu ou literalmente ajudar. Eu fico pensando em até ir lá depois desse terremoto, né? Que é inevitável, sendo alguém voluntário para conseguir salvar a vida delas, né? Mas nesse ponto, eu sinto que a informação, trazer a informação correta é o mais importante, né? Porque não é raro ver notícias e propagandas de gente e organizações pedindo as ajudas financeiras. É normal. Só que eu tenho muita preocupação também de que, como aconteceu lá em 2024, né, no Rio Grande do Sul, existem muitos golpes financeiros de pedindo dinheiro, né? E o que pode acontecer, né? Assim, eu tô sendo lúdico nesse ponto, né? Que países como China e Coreia do Norte, né? Mais especificamente a Coreia do Norte, né? Eu não acredito que a China faça isso. Ela comece a criar propagandas e anúncios e fazer golpes financeiros, né? Mundialmente e pegando dinheiro, porque a Coreia do Norte é mundialmente famoso por criar vírus e fazerem hacks para pegarem o seu Bitcoin, né? Quando o país não compete com o meio legal, ele percorre pro outro lado do muro, né? E eu não pretendo ser nada lúdico nesse ponto, então quero trazer literalmente as informações verdadeiras daqui em diante, se caso esse indesejado aconteça. O vídeo fica por aqui, obrigado.